crianças e crianças. Bom dia, Paulo. Crianças e crianças. Você está tranquilo o assunto? Tá. Eu vou me apresentar porque eu acho que tem gente aqui que não me conhece direito. Né? Primeiro eu queria apresentar o pessoal da Prefeitura Regional que está aqui, que é o nosso assessor do gabinete Luiz Jerônimo, o supervisor de habitação Abner, coordenador de CPDU Josimar, coordenador de obras do Walter Suzano, a Flávia, da assistência administrativa que está ali. Bom, meu nome é Júlio, eu sou prefeito regional da cidade de Mar Pedreira. Pedreira é uma inserção que eu faço porque eu acho justo falar sobre a cidade de Mar, né? Porque quando a gente fala prefeitura regional da cidade de Mar, muita gente esquece que Pedreira, não é que esquece, é que não fica claro na cabeça das pessoas que Pedreira faz parte da cidade de Mar e o distrito de Pedreira, ele é vizinho de Parede com a Diadema e vizinho de Mar com a empresa Villings. É a nossa área mais crítica do ponto de vista de meio ambiente. Né? Bom, eu sou formado em Química, fiz mestrado em Química, trabalhei no governo, entrei no governo, no Poder Público em 2006, quando eu fui diretor do Parque Raposo Tavares, que foi um aterro, se você conhece muito bem, foi um aterro sanitário há 30 e tantos anos atrás, aí foi esgotado, e aí teve um plano de estabilização do aterro. Quando ele estabilizou, foi inaugurado um parque, o primeiro parque público municipal da América Latina, construído em cima do aterro sanitário nesta área. Foi uma experiência maravilhosa, porque a gente era vizinho de um complexo de 7 comunidades. Comunidades, para não falar favelas, porque dizem que não é politicamente correto. Eu acho tão quase romântico falar favela, mas... E era muito difícil aquela comunidade, o tratamento dela com o parque, a relação dela com o parque. Porque a relação daquela comunidade inteira nasceu do lixão do Butantã, como era assim tratado. E a gente tinha um parque que podia ser lindo, mas era tratado como um lixão do Butantã. Você vai lá no lixão e já é um parque. Um parque com drenagem, um parque com equipamento com quadra, com campo de futebol e com uma... foi vítima de uma administração desastrosa. E quando eu cheguei lá, o parque era um verdadeiro aterro sanitário de inertes, porque o administrador recebia caminhões no molho, porque ele tinha a alma boa e queria aumentar o nível das ruas, do parque, enfim, virou uma calamidade. Bom, a gente construindo só a ginásio, já tinha conseguido a redrenagem, né? O projeto de drenar novo de drenagem, e a iluminação do Parque Raposo Tavares. O projeto estava pronto quando eu saí de lá. Aliás, o Ilume tem o primeiro caso de um equipamento público municipal ser tratado como iluminação pública. O Ilume iluminou aqui o parque como se fosse nas ruas da cidade. Foi o primeiro exemplo disso, sobre um precedente dos outros parques. Por que a iluminação do parque? Eu sofria muita pressão da Secretaria do Meio Ambiente, porque falava assim, mas para que vai iluminar um parque que abre às 8 da manhã e fecha às 6 da tarde? E eu falava, não, o parque não fecha às 6 da tarde. Por que não fecha às 6 da tarde? Porque toda a comunidade são 30 mil famílias que moram ali atrás. Não sei se vocês conhecem onde é, mas a Raposo Tavares passa aqui,
aí deu uma subida, e aí o lixão era aqui, virou parque. E aqui atrás se criou nasceu aquela comunidade gigantesca. E toda a passagem da comunidade era por dentro do parque. Ou então, eles tinham que dar uma volta de 2 quilômetros. Fala sério, você ia andar 2 quilômetros, você podia andar 500 metros? Não, né? Aí a Secretaria do Verde falou assim, você tem que trancar o portão. Estava entrando. Fui encadeado um dia, no outro dia o cadeado estava arrebentado, óbvio. Só que o que acontecia? As pessoas chegavam no trabalho 6, 7, 8 horas da noite, chegavam na faculdade 11, 11h30 da noite e atravessavam por um parque arborizado, todo escuro. Antes da gente chegar lá, tinha a história de estupro, de assalto, uma tragédia. Eu falei, bom, a gente precisa calçar esse lugar aqui, fazer as ruas serem de fácil acesso para a pessoa poder se movimentar melhor e iluminar e colocar segurança noturna. A segurança noturna foi fácil para o pessoal alterar os contratos e falar, ó, fica de noite também. Pronto. Agora a iluminação era difícil, porque a Secretaria do Verde não queria assumir o ônus de colocar luz no equipamento dela, porque ela tem que pagar a luz para a Eletropaulo. Então a gente conseguiu articular com o volume e foi o primeiro caso da iluminação pública dentro de um equipamento, entre aspas, particular da prefeitura. Esse foi meu começo no poder público. Em paralelo, eu sou professora da aula de química orgânica, hoje eu estou em aula. E aí, depois do parque, foi parar num órgão do governo do Estado que trabalhava com políticas públicas para municípios, o CEPA, Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal. De lá, você foi investido pelo governador, seu amigo. E depois eu passei um breve momento pela CPUS e depois pela CETESB, e aí eu vim para cá. Essa é a minha história rápida. Eu não vou pegar nas partes, porque é muita coisa que a gente vai falar. Agora, só para zerar esse assunto, se não der para a gente fazer isso numa próxima reunião, e você quiser continuar querendo discutir sobre isso aqui, a gente pode fazer isso depois que acabar toda essa sequência. Tá bom? Beleza? Me pediram para fazer uma breve apresentação dos nossos